Aí eu tava com outro cara da universidade, já mais velho, ele tava pedindo alguns conselhos para mim. Ele tinha alguns problemas na área pessoal que ele gostaria de discutir comigo. E aí essa menina tava passando, eu cumprimentei, falei: quanto tempo que você não vai no café? E aí ela falou: não, eu vou, um dia eu vou, pode deixar que eu apareço lá. Aí esse cara que tava falando comigo, ele era mais velho, ele virou para mim e disse assim: que oportunidade essa menina está desperdiçando. Se eu, na idade dela, soubesse das coisas que eu sei hoje, eu não teria feito as bobagens que eu fiz na minha vida. Tem uma outra senhora que frequentava aqui com a gente, que se mudou para Muriaé, não está mais com a gente, e a gente começou a falar para ela sobre essa ideia de uma igreja que fosse um abrigo para jovens universitários, contando sobre a história do que acontece, né, nas repúblicas, e o que acontece nos fins de semana, e como os jovens perdem a cabeça e ficam doidões e fazem um monte de coisa que não deviam fazer. E ela disse: eu sei por que vocês estão fazendo isso. Vocês estão fazendo isso e é lindo porque para que não aconteça com eles o que aconteceu comigo na minha vida. Para que eles não repitam os mesmos erros que eu fiz na minha vida. O que eu acho interessante é que o que esses dois sujeitos, né, essa senhora e esse cara, ele é um pouquinho mais velho que eu, talvez uns 45, perceberam que jovens ou pessoas que estão fora da vida em Cristo estão fazendo de errado. O que eles perceberam? Que eles, olhando para trás e vendo a vida e a juventude que eles tiveram, os relacionamentos que eles tiveram, as coisas que eles fizeram, eles olham para trás e dizem: eu não vejo sentido no que eu fiz. As coisas que eu fiz não me deram satisfação. Eu fiz escolhas que não foram boas escolhas. E eu quero um propósito de vida. Se eu pudesse voltar, eu teria feito diferente. O que eles viram que talvez a gente aqui precise ver? O que é aquilo que eles viram na vida em Cristo Jesus que pode dar significado de vida e possa dizer: agora a minha vida fez sentido, agora a juventude que eu tive me deu significado? Eu acho que a chave de entender isso está aqui, nesse texto que vocês leram. Porque o texto que vocês acabaram de ler, que a gente leu aqui juntos, eu acho que a chave do entendimento, a chave do significado da vida na juventude, a vida em Cristo, está aqui, nesse texto. E agora é isso que a gente vai tentar destrinchar e tentar entender se a gente pode tirar daqui alguma coisa que faça sentido para as nossas vidas. Então, se você está procurando, se você é jovem, ou mesmo você já não é tão jovem assim, que nem eu, e está procurando sentido para a vida em Cristo Jesus, essa mensagem é para você e para mim. Essa mensagem é para a gente. Então vamos tentar junto descobrir esse caminho. Parte 1 dessa mensagem, essa mensagem tem duas partes. Aí, minha parte 1. Não, depois de tudo. É, depois do TI? Onde está? Parte 1. Só aí, isso aí. A parte 1 dessa mensagem é como começou a nova vida de vocês. Pô, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é... Não é isso não, pode voltar, deixa aí. Obrigado. Como é que você vira um cristão? Minha pergunta para você, eu queria começar a dizer assim: você se considera um cristão? Porque tem aqueles, sabe, aqueles formulários de censo e dizem para você assim, religião, aí você bota lá, você pode botar espírita, agnóstico, ateu, umbandista, aí tem lá, evangélico, e tem dois tipos de evangelho, evangélicos de missão e evangélicos pentecostais, ou católico, não é isso? Que cristão, basicamente, são essas
3 vezes, pelo menos no Brasil. Tem anglicano, tem luterano, e isso nem conta, dá quase que nem 1%, nem é significativamente, estatisticamente relevante. Né? Então, se você estivesse preenchendo um desses formulários, o que você ia colocar? Como você se identifica? Mas a minha pergunta para você é mais do que pertencer a uma religião. A minha pergunta para você é: você se considera um cristão? E o que significa ser cristão? Eu vou contar para vocês uma história engraçada. A gente estava, quer dizer, eu acho engraçado, não sei se vocês vão achar, mas quando a gente estava vendendo a nossa casa, né? A gente botou a nossa casa para vender e aí você recebe pessoas para comprar a casa da gente, né? Para visitar e tal. E os caras eram crentes, eram evangélicos. E aí eles eram aqui da Assembleia de Deus aqui de Tiradentes e foram visitar a nossa casa e a gente começou a dizer: ah, vocês são evangélicos? Que legal, nós estamos plantando uma igreja aqui em Tiradentes. Uma igreja para quem não gosta de igreja. O pessoal levou um susto. Rapaz, levaram um susto. Eles começaram a achar umas coisas meio esquisitas. E tem 2 regras na nossa igreja. Você não pode chamar o outro de irmão e nem pode falar a paz do Senhor, senão você é expulso da igreja. Eles foram ficados assustados. Mas vocês são evangélicos? Eu disse: não, olha só, a gente não se identifica muito com esses evangélicos. Eles foram ficando muito assustados comigo. E você tá querendo negar, cara. É óbvio. Mas se ele não quisesse, né? O que ele vai falar? Eu estava meio que brincando, porque eu comecei a falar: não, eu não falei óbvio, tudo isso que eu estou falando. Mas eu com certeza falei para eles: não, olha, é uma igreja para quem quer se tornar uma bênção, não receber uma bênção. E eles foram achando, mesmo isso, eles foram achando muito estranho, eles não entenderam nada do que eu disse. Mas teve uma hora que o cara falou: não, olha só, a gente é evangélico. E pra gente ser evangélico é assim, a gente não sai assim pra beber, encher a cara, a gente não gosta muito desse negócio, a gente não fica assim em festa, a gente tem uma vida regrada, a gente passa assim os nossos dias, a gente vai na igreja todo domingo. Então na cabeça dele, ser cristão era ter uma vida regrada, não sair pra beber, é ter cuidado com as suas amizades. Isso fazia dele uma pessoa evangélica, porque ele participava de um grupo de pessoas, ele falava de um determinado jeito, ele pensava de um determinado jeito, ele se vestia de um determinado jeito, e isso fazia dele um cristão. Em outras palavras, ser cristão para ele estava muito mais nas regras que ele tinha e nas coisas que ele fazia do que a vida cristã. Em outras palavras, ser religioso para ele significava ser evangélico. E Tim Keller, no comentário dele sobre Gálatas, ele diz que algumas pessoas que adotam o estilo de vida religioso ao invés de um relacionamento real com Deus, fazem isso por 3 motivos. E os 3 motivos são o seguinte: o primeiro é para você receber favor de Deus. Por que você vai na igreja? Por que você participa da campanha? Por que você está todo domingo aí? Para que Deus te favoreça naquelas coisas que você quer. Eu peço a Deus alguma coisa para que Deus possa me responder, para que eu seja curado de um câncer, para que eu passe no concurso público, para que eu consiga determinadas coisas, eu me torno religioso. A gente estudou muito sobre isso no Café de Graça, enquanto a gente fez todas aquelas mensagens expositivas sobre Gálatas. E eu, graças a Deus, eu quero pensar, pelo menos para todo mundo que andou com a gente nesse período, que essa é uma página virada no café. A teologia neopentecostal, a teologia da prosperidade, a teologia do que eu tenho que fazer para receber de volta, aqui eu devo a Deus certos favores e aí Ele me dá aquilo que eu peço, mas se eu não fizer, Deus manda para mim maldição. Eu acho que isso é uma página virada no café. Então, esse tipo de coisa não mais faz parte da nossa agenda, graças a Deus. Tem uma outra coisa que talvez ainda ligue vocês, que é uma pergunta: por que vocês estão aqui, ou o que motivou vocês a estarem aqui? Porque talvez o motivo de vocês estarem aqui neste domingo é: eu estou aqui porque eu pertenço a um grupo, essa é a minha galera, são as pessoas com quem eu tenho afinidade, ou porque é minha família é evangélica. Então quem eu sou evangélico? Minha família é evangélica, eu sou evangélico, eu sou cristão,
Por causa da minha tradição familiar. É uma ligação afetiva que você tem. São costumes que você tem. São coisas que fazem parte da sua identidade e que definem você como você é. Então eu sou isso, porque isso faz parte da minha tradição familiar. Esse é o seu caso. Você adotou o cristianismo porque isso faz parte da sua tradição familiar. Seus pais são assim, você herdou isso dos seus pais e é por isso que você se tornou um cristão. Independente de você ser católico ou se você ser protestante, independente de você ser pentecostal ou de você ser de missão, não importa. Esse é o motivo pelo qual você se tornou cristão. Existe um outro terceiro motivo, um terceiro motivo bastante interessante, você vai à igreja, você participa dos cultos, porque quando você chegar no céu, e aí vem o apóstolo, o São Pedro, não é esse que tem as chaves do céu, ele chega lá, imagina aquele cara com aquela barba, eu imagino Pedro de olho azul, não sei porquê, o olho da minha avó, eu imagino assim. E aí tem que ser São Pedro, né? Vem com as chaves do céu e olha para você e diga para você assim, para mim, né? Ô Lisa, o que você acha que você merece entrar aqui? Quem disse que você pode entrar aqui? Quem disse que você é merecedor de estar aqui? Eu acho engraçado porque eu fiz essa pergunta a alguns católicos. Aliás, alguns católicos, e todos eles me deram a mesma resposta. Eu acho isso super legal por causa disso. Porque eles viram pra mim, eu acho isso super legal. Você disse assim, você chegou lá, o apóstolo São Pedro virou pra você e disse assim, o que você acha que você merece aqui? Quem disse que você pode entrar? Por que você acha que você pode entrar aqui? Todos eles me respondem a mesma resposta. Tá? Eles viram pra mim e disseram assim, se São Pedro virasse pra mim e dissesse isso, eu ia dizer, eu me esforcei, né? Eu busquei, né? Eu acho que... Aí se você vira para o cara e diz assim, você acha que você é salvo? Você tem certeza de que você pode entrar no céu? Estou buscando. Estou correndo atrás. Isso é muito interessante porque para nós evangélicos é quase que você salta, né, no coração da gente e diz, não, com certeza. Eu quero fazer um parênteses muito rápido sobre isso. Tá? Sobre evangélicos e católicos, que eu acho muito interessante, que não tem nada a ver com a mensagem, mas eu queria fazer não preparei isso, mas eu queria falar. O evangélico tradicional vai dizer assim, é claro, o católico não pode entrar, porque eles são idólatras, porque eles se prostram às imagens de Maria, então é óbvio que eles não podem entrar. Eu queria dizer para você que nós, ou melhor, a igreja evangélica atual é tão idólatra quanto a igreja católica. Se você disser para mim, biblicamente é aceitável que você se prostre ou ore ou tenha algum outro intercessor diante de Deus que não seja Jesus? Não. É bíblico? Não. Mas vamos confessar que, ultimamente, nós temos colocado vários ídolos no lugar de Jesus Cristo. A igreja evangélica tem colocado, dinheiro é um deles, a agenda de poder, essa agenda de querer colocar gente para disputar cargo político porque é evangélico, nós estamos com uma agenda que é de o poder virou um Deus na vida da igreja evangélica. Então, independente disso, e não é disso que eu estou falando, tira essa parte, porque entre 500 e 1500 anos não existia igreja evangélica, ou igreja reformada, ou igreja protestante. Vocês querem me convencer que entre 500 e 1500 ninguém se converteu no mundo? Óbvio que não. Vocês querem me convencer que não existem católicos que não são convertidos? É isso mesmo? Vocês querem me convencer? Eu espero que não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muita gente que está na igreja evangélica e não é convertido de verdade também. Ou vocês duvidam disso? Tem alguém que duvida disso? Hã? Não, né? Tem? Duvida? Amém. Então, amém. Mas aí, vamos voltar àquela história do católico, porque o católico chega, você está diante do... Você está falando com Pedro, vira para você e diz,
Por que você acha que você merece entrar aqui? Bom, e aí, pode passar para mim, vem Paulo e responde para mim, olha só, o católico virou para mim e disse assim, estou buscando, né? Tô nessa luta aí. Aí, se Paulo estivesse junto com Pedro nessa história, virava para Pedro e virava para ele dizer, para você e diria assim, você ficou maluco, rapaz? Quem te enfeitiçou? Você perdeu o juízo? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado, mas não está mais no centro da sua vida. Paulo está falando para o católico. Aí, e veja que o sacrifício dele na cruz foi apresentado para você com muita clareza. Pode passar. O que aconteceu com você não é diferente do que aconteceu com Abraão. Ele creu em Deus e esse ato de fé transformou-se numa vida acertada com Deus. Não é óbvio que quem deposita sua confiança em Cristo é como Abraão, filho da fé? Ele começa a falar desse cara chamado Abraão. Quem é que conhece a história de Abraão? Amém. Quem é que não conhece? Isso é bom. Tem umas coisas interessantes sobre Abraão. Abraão entrou no céu. Mas Abraão nunca foi na igreja na vida dele. Abraão tem duas coisas fantásticas. Abraão nunca seguiu a lei. Abraão nunca leu a Bíblia. Sabe por que ele nunca leu a Bíblia? Porque não tinha Bíblia na época dele. Abraão nunca foi cristão também, o que é muito estranho. Porque na época dele, Jesus ainda não tinha vindo. Abraão não era judeu, não tinha sido circuncidado, nunca participou de um estudo bíblico na vida, nunca veio num culto como o nosso. E, no entanto, foi salvo por Deus. Nunca fez uma novena, nunca foi crismado, nem batizado o cara foi. E entrou no céu. Como pode? Qual é a história de Abraão que fez dele um homem que foi salvo por Deus? Pois é, a história de Abraão começa assim. Vira-se Deus para ele, não sei como é que Deus falou com ele, mas sei que a Bíblia diz assim: Abraão, eu vou fazer de você uma bênção, a sua descendência será uma bênção para todas as nações, sai da sua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E vai, ele tinha 75 anos, saiu da terra dele e foi. Para onde você vai? Não sei, Deus mandou eu ir. Mas para onde? Para uma terra que ele vai mostrar no caminho. A história de Abraão é legal, é que Abraão não fazia a mínima ideia de para onde ele estava indo e ele duvidava muito de Deus. No caminho, o pai da fé desconfiou de Deus o tempo todo. Então, Deus faz essa promessa a Abraão em Gênesis 12, Deus faz isso também em Gênesis 13, e aí ele repete de novo quando Abraão já não acreditava mais nele. Gênesis 15, Deus vira para Abraão, está vendo que Abraão está triste? Está vendo que Abraão está duvidando dele? Diz assim: Abraão, não fica triste assim, seja corajoso, confie em mim, eu sou sua força, eu sou sua fortaleza, eu estou com você. Aí Abraão diz assim: eu sei, você me prometeu que como existem estrelas no céu, assim vai ser minha descendência, eu sei. Só tem um detalhe, Deus, eu não tenho filhos. Eu tenho 80 anos, eu tô velho, eu não consigo mais, e agora? Que papo é esse de que minha descendência vai ser como as estrelas do céu, se eu não tenho filhos? Não é interessante? E aí Deus disse assim: Abraão, você vai ter um filho, e a sua descendência vai abençoar a vida de todas as nações. E aí, o que é interessante é que Abraão creu, e aí diz a Bíblia, isso lhe foi imputado por justiça. E aí logo depois ele emenda e diz, no versículo 8 de Gênesis 17, ele diz assim: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Em outras palavras, como é que eu posso ter certeza daquilo que o Senhor está falando para mim? Eu creio no Senhor, mas me dá uma certeza. E aí vem a parte que nesse texto de Gálatas 13 fala do acordo assinado. Deus assinou um contrato com Abraão. Está aí, nesse texto, em Gênesis 15. Está escrito aqui nesse texto. Como é que foi o contrato? Hoje em dia, né, a gente vai vender alguma coisa, comprar alguma coisa, a gente faz um contrato, assina lá, né, coloca lá sua assinatura, vai no tabelião, reconhece firma. O contrato naquela época era uma coisa engraçadíssima, era fantástico. Sabe como é que eles assinavam o contrato? Olha só que Deus chega para Abraão e diz assim: olha lá, pega uma novilha, uma cabra,
um carneiro e de quebra, todos com 3 anos de idade, de quebra pega também uma rolinha e um pombinho. Corta pela metade. Bota um de cada lado. E sabe o que eles faziam? Era assim que era feito um contrato, tá? Eles passavam com fogo, sabe aquele negócio que faz fumaça, assim? Iam passando, que aconteça comigo se eu não cumprir os termos da nossa promessa. É exatamente isso que acontece. Então ele manda colocar e acabou. Assim, aí nós vamos assinar o contrato. Tudo bem? Tudo bem. É assim que se assinava o contrato naquela época. E o que diz a Bíblia em Gênesis 15, lá nesse texto? É assim. Lá para as 3 horas da tarde, ele colocou os pedaços, Abraão, as aves de rapina estavam descendo, e ele começou a enxotar, e aí caiu um sono profundo sobre Abraão, lá no pôr do sol. Quando estava na hora do pôr do sol. O cara dormiu. E aí Deus falou para ele, olha só, e aí contou tudo, seu povo vai ser escravizado, mas depois vai ser liberto, eles vão voltar para essa terra, e aqui vai acontecer, você vai herdar essa terra aqui, essa é a promessa que eu estou te dando. E sabe o que aconteceu? Abraão dormiu, e depois do pôr do sol veio um fogo, mas o fogo era Deus, e passou no meio daquelas partes, dizendo assim, que aconteça comigo, que aconteceu com esses bichos, se eu não cumprir a minha parte da promessa. O que Abraão fez? Abraão passou com fogo? Não. Por quê? Estava dormindo. O que Abraão precisou fazer? Por quê? Porque isso é uma promessa que Deus fez para Abraão. Qual é o papel de Abraão? Cumprir a promessa. Cumprir que Deus vai cumprir o seu trato. Cumprir que Deus, quando promete, cumpre. Então, vamos voltar lá para a história que eu estava contando para vocês. Chega São Pedro, vira para mim e diz, quem disse que você merece entrar aqui? O que você fez para merecer? Quem disse que você pode? Quem disse que você é digno? Eu vou virar para Pedro e vou dizer o quê? Eu não sou mesmo, não. Você não pode entrar, eu sei que eu não posso. Você não pode, não. Você não merece, eu não mereço. Então quem que você pode entrar? Porque está escrito nesse texto que a gente leu em Gálatas 3. Porque Deus se fez maldição. Foi no meu lugar na cruz do Calvário. Levou sobre si as minhas culpas, as minhas dívidas, para que quando eu olhasse para a cruz e cresse que Ele levou sobre si as minhas transgressões e os meus pecados, eu fosse digno de entrar, não pelo que eu fiz, mas porque eu confiei pela fé em Deus. Esse é seu caso? Você acha que você precisa fazer alguma coisa para entrar no céu? Você acha que tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer? Eu quero te convidar hoje, nesse momento, a aceitar Jesus como seu Salvador. Acreditar que quando Jesus se fez maldição e levou sobre si, no madeiro, os seus pecados, Ele fez tudo o que precisava ser feito. Amém? Mas não terminou, não. Continua. Mas eu não quero passar de 50 minutos, tá bom? Tem a segunda parte. A segunda parte da mensagem é a roupa nova do rei. Não ia deixar, eu fiz um cartaz tão bonitinho, não ia usar, a cirola e tal. Mas o que a Bíblia está dizendo para mim? Deixa eu pegar uma água que eu já fiz. Olha só, o que eu disse para vocês? Vê se vocês concordam comigo nessa história. O que eu falei para vocês? Assim, eu falei para vocês, não é o que você faz, deixa de fazer, não é isso? Não é? Bom, então, você vai dizer para mim assim, peraí, quer dizer que eu posso transar com todas as meninas que aparecerem na minha frente? Eu posso ser corrupto?
eu posso roubar, eu posso entrar numa negociata, eu posso mentir. Não preciso nem perdoar ninguém mais, porque não é o que eu faço, Jesus já fez tudo, eu só precisava crer. Não é isso? Eu não preciso vir ao café de graça. Por que vir no café de graça? Qual é a lógica desse treco? Porque não tem necessidade. Eu não preciso ser de uma igreja, não preciso ser membro, eu não preciso me batizar. Mas é verdade, eu não preciso me batizar. Não preciso ler a Bíblia, eu não preciso estudar, não preciso de nada disso. Porque é o que Jesus faz. Jesus morreu na cruz e acabou, tá zerado. Então, eu não preciso ter uma vida correta. Vamos ler o texto então. O texto diz, e diz com razão, as escrituras apoiam isso, maldito aquele que não consegue cumprir todos os detalhes escritos na lei, a impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Mas agora que chegaram ao destino pela fé em Cristo, vocês têm agora um relacionamento direto com Deus. O batismo que receberam em Cristo não foi apenas um banho para um novo começo. Vocês também passaram a usar roupas novas, roupas de adulto na fé, a vida de Cristo, o cumprimento da promessa original. Em outras palavras, para que serve a lei, ou para que servem as regras que Deus pede que a gente cumpra? A lei, ela funciona como um aio ou um pedagogo. A palavra no grego, a raiz dela é pedagogo ou tutor, né? E a lei serve para mostrar uma coisa, mostrar o quão pecador eu sou, como eu vivo pesando na bola, como eu faço bobagem e como eu preciso da graça de Deus para viver. Eu não sei se vocês já viram, você já levou a sua filha na escola, não já? Sim, várias vezes. Né? Agora, me diz o seguinte, quando ela tinha uns 3, 4 anos, você também já levou, né? Tinha uns 3, 4 anos, você botava a roupa nela e dizia tchau minha filha, beijinho, vai com Deus, e deixava ela sair pela porta? Não, de jejum. nenhum. Ninguém faz isso. É óbvio. Por quê? É óbvio. Não tem condições, né? Não tem maturidade, não dá para deixar, né? Aos 3, 4 anos seguir sozinho. Pois é. A lei mosaica veio para que mostrasse num mundo onde as pessoas eram mais, as pessoas elas achavam que o forte deve vencer os fracos, onde os fins justificam os meios, num mundo completamente amoral, que a natureza de Deus é outra. Então, para ajudar a gente, é que a lei veio. Ok, perfeito. Linda essa história. Mas eu não acho que Paulo esteja realmente preocupado com o significado da lei. Eu acho que a verdadeira crítica que Paulo estava combatendo era outra. Porque veja bem, quem é que pregava contra Paulo ou dizia que Paulo não estava com nada e que as pessoas precisavam se circuncidar? Era gente que não acreditava no sacrifício de Jesus? Não. Estão percebendo que era gente que aceitava que Jesus tinha morrido na cruz? Vocês estavam percebendo que era gente que tinha aceitado Jesus Cristo como seu Salvador e que sabiam que quando Jesus morreu na cruz do Calvário tinham levado sobre si os pecados de toda a humanidade? Vocês estão percebendo? Era gente assim que dizia, peraí, tudo bem, você aceitou Jesus, você se converteu, você entendeu que o sacrifício de Jesus te leva ao céu, ok, agora vamos dar uma circuncidada aí, vamos parar de comer carne de porco, vamos guardar o sábado, vamos participar da EBD, vamos cantar no coral, né? Se você não for religioso, cara, você não entra no céu. Se você não tiver na campanha, ou quebrar os 21 dias do jejum de Daniel, ou não tiver nos 7 mergulhos de Naamã, cara, não tem essa, você não pode entrar no céu. Basicamente, o que esses caras queriam dizer para Paulo e para as pessoas era o seguinte: existe uma maneira como a gente fala, existe uma maneira de se cumprimentar, existe uma maneira de pensar, existe uma maneira de vestir, existem lugares que a gente frequenta, existem lugares que a gente evita. Para você participar desse grupo, ser da nossa patota, você tem que pensar como a gente. Você tem que ser religioso dessa forma aí. Se você não fizer isso,
cara, você está fora. A verdadeira crítica a Paulo é essa. E aí Paulo começa dizendo, mas nada disso interessa. Como você se veste, como você deixa de se vestir, o que você faz ou deixa de fazer, nada disso interessa. Aí você vem no outro ponto, peraí, então, eu não preciso estar no café, não preciso tomar conta de pessoas, eu não preciso seguir a Deus, não preciso estudar a Bíblia, é isso? Peraí. Se você está procurando na sua vida alguma coisa que faça sentido, não é pelo que você faz, é pelo que você é. Se você quer uma resposta para isso, concreta, a gente precisa entender esse texto de Gálatas 3. Porque esse texto de Gálatas 3 tem a resposta. Mas agora que chegaram ao destino pela fé em Cristo, vocês têm agora um relacionamento direto com Deus. O batismo que receberam em Cristo não foi apenas um banho para um novo começo. Vocês também passaram a usar roupas novas, roupas de adulto na fé. A vida de Cristo, o cumprimento da promessa original de Deus. O que é o batismo? O batismo é o momento em que você chega na sua vida e diz assim, eu deixei a vida passada, eu morro para a vida passada, e eu ressuscito para uma nova vida. E aí Paulo está dizendo, não foi só que Jesus levou sobre si os seus pecados, mas é uma outra coisa. É além disso que você foi vestido de Jesus. Se você não se vestiu de Jesus, você ainda não é maduro na fé, cara. Você ainda é criança. Esse texto é tão lindo e é tão profundo que quando eu li esse texto eu disse assim, cara, tá aqui, tá tudo explicado. Porque tem gente que vive na sua vida cristã com altos e baixos emocionais, com verdadeiras inconstâncias. E as pessoas dizem, qual é o propósito de estar na igreja? Qual é o propósito de ler a Bíblia? Qual é o propósito de orar? Qual é o propósito de perseverar na fé cristã? Eu não vejo propósito nessas coisas. E aí vem Paulo, com a clareza imensa, cristalina, e me dá essa resposta, que aqui tem tudo o que eu precisava saber. E aí eu fico assim, tá, tudo bem, tem gente que não percebe. Mas foi para isso que eu acho que Deus me chamou. Eu me deu um privilégio, deu esse privilégio de me dar essa oportunidade de ser usado por Ele para explicar certas coisas. Deixa eu explicar para você. Eu tô falando muito, posso continuar? Tranquilo, pode. Eu tô com tempo ainda, não estourei ainda. Deixa eu contar para vocês uma história. Se você não entendeu esse texto, tá? Deixa eu contar para vocês uma história. É a história, a roupa nova do rei. É do Chapolin Colorado? É do Chapolin Colorado. Bela Nintendo. Foi engraçado, foi. Essa história é uma história que a gente conta para as crianças, tá? É o seguinte, quem não conhece a história da roupa nova do rei? Conhece? Não? Deixa eu contar então. É do Chapolin Colorado! É o seguinte, o rei queria se vestir com roupas novas e tal. Aí procurou os alfaiates e tal, e nada satisfazia o rei, nada satisfazia. Aí chegaram dois 171 lá, dois espertalhões lá no reino deles. Aí chegaram diante do rei, com aquela efetuação toda e tal. Aí abriram um mostruário, começaram a mostrar os brocados, os cetins e as sedas. E o rei, isso não me satisfaz, isso não me satisfaz. E os caras eram muito espertalhões, de repente pegaram assim, disseram, e este tecido? O mais lindo tecido, o mais bonito tecido. Eles não mostraram de vez, não, eles ficaram assim, o mais bonito tecido, mais lindo, feito. Aí começaram a falar aquelas coisas que o pessoal fala, mas eu não levo muito jeito para isso. Mas o ponto é que disseram assim, mas só pode olhar ou pode enxergar esse tecido por quem for realmente inteligente. Os idiotas, os nécios, os estúpidos, os estultos não são capazes de perceber a beleza deste tecido. Eles levantaram. Este tecido aqui.
E aí o rei ficou sem graça de dizer que ele era um dos estúpidos, um dos estultos, um dos idiotas. E aí ele disse, ó, que lindo tecido! Será que entendi? E aí, os súditos todos do rei também ficaram sem graça, mas cada um ficou sem graça de dizer que era estúpido, era estulto, era nécio, era isso, era aquilo. Ninguém falou nada. Então, tipo, ó, que lindo tecido, ó, que coisa linda. E aí eles passaram aquela brincadeira de fazerem as medidas no rei e vestirem o rei. E um dia o rei ia se mostrar diante do seu povo, dos seus súditos e de toda a nação, ia se mostrar com a roupa nova do rei. E foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou pelado, vestiram ele com aquela roupa que ninguém via, e aí contaram a história, mas só os inteligentes, os iluminados, as pessoas de bom gosto, os que são sofisticados para apreciar a beleza, são capazes de ver esse tecido. Agora, os idiotas jamais vão conseguir perceber a beleza. E o rei, então, no dia combinado, apareceu no meio do povo. E aí, todos começaram a perceber que o rei estava peladão. E aí começaram a olhar para ele, mas ninguém tinha coragem de dizer que não estava vendo o tecido. E a vergonha de dizer que eram estúpidos, que eram nécios, que eram ignorantes, que não conseguiam perceber a beleza da roupa do rei. Até que uma criancinha, um desses assim atentados, tipo o Pedrinho, olhou e disse, ih! O rei tá pelado. Olha lá, o rei peladão. E aí o povo começou a rir, dizer, o rei tá pelado, o rei tá pelado. E de repente o rei fez assim, e disse, realmente, o rei estava nu. O rei estava nu. E foi preciso uma criança para perceber que o rei estava nu. O reino de Deus é parecido com uma criança. Só consegue perceber a beleza do reino de Deus quem acredita no reino de Deus como uma criança. Você acha que porque você vai à igreja todo domingo, participa da novena, da romaria, da campanha, do qual que seja, ou porque você canta no coral, ou porque você é ativista, ou porque está na EBD, você está salvo? Eu tenho uma notícia para te dar. Você está nu. Pelado. Porque você colocou a sua confiança no que você faz ou deixa de fazer. Isso não te garante nada. A única coisa que te garante estar em Deus é a fé em Cristo Jesus. Agora, você está numa igreja, ou vem no café de graça, ou participa de um domingo em qualquer igreja, ou assinou o pacto de membresia com a gente, ou quer se batizar, ou algo que seja, porque você quer pertencer a um grupo, ou porque é isso que todas as pessoas fazem, então você faz também, e essa é a história. Então uma notícia para te dar, você também está nu. Você está pelado. Porque também não é isso. Então qual é isso? De que eu preciso me vestir para que a vida tenha significado? Qual é a roupa que eu preciso usar para que a vida cristã tenha sentido? O que Deus quer de mim? Esse texto disse. O que é? Vocês precisam usar roupas novas, roupas de adulto na fé, a vida de Cristo, o cumprimento da promessa original de Deus. Ou seja, o que Deus quer de mim, de você? Que você seja Jesus, cara. Que você seja como Jesus. E como é que isso se manifesta na sua vida? Não é porque você vem à igreja, mas porque você é a igreja. Como você é a igreja? Porque seu irmão precisa de você, através da exortação, através do amor, através do companheirismo. É assim que você é a igreja. E se você ainda não entendeu que ser igreja é isso, não adianta vir aqui esquentar o banco e me ouvir falando. Pra quê? Você tá nu, cara.
vida cristã por que eu leio a Bíblia? Porque lendo a Bíblia eu vou saber qual é o significado das 7 igrejas da Ásia, ou o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, isso, é decorar os nomes e as pessoas e as datas. Não! Eu vou saber isso porque a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus diz em Tiago que a palavra de Deus é como um espelho que mostra para mim o que está acontecendo de errado na minha vida. Então, para que ler a palavra de Deus? Porque isso é Deus falando, cara. E é para isso que eu preciso desse negócio, porque isso é meu alimento. E sem isso eu passo fome. Para que eu preciso orar? Eu preciso orar porque eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso desenvolver um relacionamento de ida e volta. E a oração é a maneira que Deus tem de trabalhar o meu coração para entender o que Ele quer falar para mim. Não é para dobrar Deus, é para que Deus me dobre e me faça entender o que Ele tem para me dizer. Que eu me sujeite à sua vontade, amadureça. Isso é relacionamento com Deus. Jesus orava 7 horas. E nos dias que ele estava mais cansado, aí que ele orava mais. Então, meu filho, para que eu vou ao café? Para servir os outros. Para que eu estou numa igreja? Não precisa ser só o café. Existem outras igrejas locais. Isso vai de você. Pode ser na igreja que for. Mas é para que você sirva os outros com seus dons e seus talentos e sirva para a edificação do outro. Para isso. Eu tenho que me vestir de Jesus para perdoar. Eu tenho que me vestir de Jesus para viver uma vida integral com Deus. Para isso. Se você ainda não entendeu isso, você está pelado. Você está nu. E esse texto te conclama a revisar os seus conceitos e agora vestir-se de Jesus. E esse é o apelo que eu quero te fazer hoje. Você quer assumir um compromisso real, verdadeiro com Deus? Esse é o dia, essa é a hora, esse é o momento. Vestir-se de Jesus, entregar sua vida a Cristo em todas as áreas da sua vida. E não é ser mais como um inconstante que um dia está num momento, outro dia está no outro, que ainda não desenvolveu um relacionamento pessoal com Cristo. Criança que é assim, né? Você já viu o Pedrinho? Não sei se você já viu meu filho. Ele vai do riso ao choro em 3 segundos. E aí quando a gente conversa com ele, diz, tirei o choro. Você está se descabelando agora. E a gente olha para alguns de vocês e vê que vocês passam por essas situações de alto e baixo. E aí a gente se pergunta, por quê? Você está nu. Você é inconstante porque você ainda é criança na fé. Porque você ainda não deixou que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em você, trabalhe em você com uma maturidade cristã. Você não deixou Deus trabalhar ainda na sua vida. Você quer fazer isso hoje? Você quer assumir um compromisso com Deus? Essa é a hora. Eu vou orar por mim, vou renovar meus votos com Deus e vou pedir a Deus que faça a mesma coisa por você. Vamos fazer isso então? Vamos fazer a última oração? A gente vai cantar Tome Tudo de Mim, Tiago. Logo depois a gente vai cantar e terminou a nossa reunião, tá bom? Enquanto o pessoal... Vamos orar então? Já se ocuparam? Vamos fechar os olhos então. Pai amado e bendito,
O Espírito Santo de Deus me diz que existem pessoas aqui que precisam disso. Precisam revestir-se de Cristo Jesus. Precisam viver uma vida plena, de um relacionamento pessoal com Cristo, de uma vida que faça sentido, que dê satisfação, paz e alegria, que nos dê o gozo completo. Pai amado e bendito, que Teu Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas para que elas se revistam de Jesus. Que elas entreguem todas as áreas da vida dela agora, nesse momento, ao Senhor. E digam: Pai, tudo é Teu. Todas as minhas áreas da minha vida agora são consagradas a Ti. Eu coloco tudo no Teu altar. Minha vida é Tua. Toma tudo. Que eu quero ser a expressão de Cristo Jesus. Eu quero viver para Ele. Eu quero tê-lo como meu único Deus e Senhor. Porque eu quero ser e viver como Jesus. Para a glória de Deus. Que nós aprendamos isso, porque é assim que o Senhor faz em nós. Toma a vida de cada um de nós aqui, cada vida, Pai, cada ser, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus.